Alô, alô, tô chegando para mais uma história muito interessante. Meu Deus do céu, é cada história que eu recebo, uma melhor que a outra. De hoje está simplesmente maravilhosa. Alô, Nádia, jornalista, hein? Jornalista, olha, o nosso canal tá importante. Recebemos a carta da Nádia e eu teria a honra hoje de contar a história dela, Nádia. Mas eu havia prometido, viu, Nádia, antes de eu entrar propriamente aqui na tua história, que eu ia mandar, assim, alguns alôs, né? Pro pessoal que entra no nosso canal, mais do que entrar, gente que tem se tornado membro do nosso canal. Quer ver? Quero mandar um abração pro Ronaldo Crispim. Alô, Ronaldo, obrigado. Há 6 meses ele já é membro aqui do nosso canal, né, Ronaldo? Obrigado. A Verinha Fogaça, há 3 meses, né, Verinha? Conosco como membro do canal. Regine Gomes Lima, obrigado, Regine. Faz 1 mês, né, Regine? Obrigado pelo carinho. A Magda Oliver, também, nossa, 7 meses conosco. Ô, Magda, muito obrigado, Magda. Iraci Lúcio, faz 11 dias, tá chegando. Que legal, Iraci. Iraci Lúcio, 11 dias conosco. Quero agradecer também Oséias Campelo. Tudo bem, Oséias Campelo? Há quanto tempo? 20 dias conosco. Apenas alguns aqui, tá? Eu estou atendendo. Depois eu vou continuar com essa lista noutras histórias, tá bom? Estou atendendo as pessoas que são membros do nosso canal. Você gostaria? Eu queria tanto que você viesse. A nossa equipe está tão sequiosa e necessitada de você, como membro aqui do canal. Seja bem-vinda, né? Seja bem-vindo. Seja um membro do nosso canal. Pode ser prêmio, pode ser aquele mais sofisticado ainda, né? Pode ser o camarote, pode ser o camarote. O que você quiser, seja bem-vinda. E não esqueça de dar o joinha na nossa história, isso para mim é muito importante, o YouTube considera como muito importante. E outra coisa que o YouTube gosta muito é que você se inscreva como usuário do canal, que você se inscreva dentro do canal. Às vezes a pessoa entra, escuta a história, eu agradeço muito por isso, mas se esquece de se inscrever no canal. Será uma honra. Bom, eu acho que eu já falei muito, né? Pelo meu tamanho. Então agora eu vou entrar nos detalhes de uma história belíssima que eu tenho a honra de receber de uma jornalista, cujo nome é Nádia Vasconcelos. Tudo bem, Nádia? Querido Paulinho, essa não é a primeira vez que eu lhe escrevo contando uma história. Certa vez, eu já havia lhe contado sobre uma reportagem que eu havia feito, e essa minha profissão de jornalista-repórter tem me rendido muitos casos e grandes histórias. É meu pensamento no futuro, quem sabe, escrever um livro contando tudo sobre elas. Essa aqui é uma história muito especial. Na verdade, quando eu penso em fazer um livro, a minha intenção seria abrir com essa história aqui. Muito especial mesmo. E tem ligação direta com a foca. Não se assuste. Não estou falando do animal, do bicho. Embora haja animais nessa minha história. Mas eu estou falando sim daquele jornalista em começo de carreira. Somos chamados focas. O termo foca ainda é desconhecida a sua origem e muito discutida. Algumas hipóteses apontam que o significado de foca se dá devido ao comportamento típico dos jornalistas que estão começando a carreira, Paulinho. Eles se sentem perdidos, incertos, assim como a foca lá no Ártico. E às vezes elas acabam se tornando presa fácil para o tal do urso polar. Ah, tá explicado. É boa a explicação. Talvez seja isso mesmo. Talvez por tudo isso, eu tenha sido a escolhida pelo Seixas, meu chefe do jornal,
para fazer aquela reportagem especial. E é sobre ela que hoje eu quero te contar. Embora ele depois, o Seixas, tenha me jurado que não... Ele jurou que não me escolheu porque eu era foca, não. Ele me escolheu porque eu era fuçada e corajosa. Ó, já mudou, né? Com o tempo, eu preferi acreditar nele. Mas, à época dos fatos, eu tinha 27 anos e eu era recém-formada em jornalismo. O que aconteceu? Bem, eu passo a contar nos detalhes tudo agora. Eu tinha 27 anos, recém-formada, quando o meu chefe esperou todo mundo ir embora da redação e ele veio comigo ter aquela conversa. Ô Nádia, presta atenção, Nádia, eu tenho uma missão especial para você. Não é fácil, eu confesso que não é fácil. Essa missão também eu não daria para qualquer um aqui do jornal, não. Tem que ser para gente forte como você. Ah, sim, claro, e gente solteira, porque você é solteira, você é livre e você não tem tantos dependentes. Bem, eu já comecei a ficar assustada e achar que talvez ele fosse me mandar para alguma guerra. Você sabe, né, que pelo mundo afora sempre tem algum conflito. Mas ele foi desfazendo essa minha dúvida quando ele falou que eu ia para o meio do mato. Meio do mato, Seixas? Eu, boba, foca, comecei a me animar. Eu achei que eu fosse fazer uma reportagem especial sobre os indígenas do Estadão do Paraná. Eu tinha loucura para isso, sabia? Tinha loucura. Eu tinha desejo para saber sobre a vida dos indígenas. Mas ele me disse que não era isso, não. Tinha nada a ver com índio. Ele havia recebido uma denúncia sobre a difícil e terrível vida dos lenhadores. Homens que se embrenham no meio do mato e vivem no meio do mato cortando árvores. E que por lá essas pessoas, esses homens passam um tempão longe da família, longe da sociedade e num anonimato absoluto e total. Eu levei um susto. Sinceramente, eu nem imaginava que isso pudesse existir. Ah, é? Sabia não, Seixas? Então, pois, esses homens existem. Por isso é que eu digo, sabe, bendito jornalismo, porque o jornalismo foi, na minha vida, uma tremenda escola para tudo, para o meu intelecto e especialmente para a minha vida enquanto ser humano. Fiquei animada com a escolha dele e acreditei nas boas intenções do Seixas para comigo. Ele me prometeu um salário duplo naquele mês para que eu cumprisse a minha missão. Alguém nesse instante haverá de perguntar: mas Nádia, vem cá, seja sincera. Se você soubesse tudo que você iria viver lá no meio do mato, você teria aceitado a missão? Você teria ido? Olha, eu lamento, mas eu não posso dar essa resposta agora, porque essa resposta seria um spoiler sobre tudo o que eu vivi. E eu quero que você que está acompanhando essa história com Paulinho Boa Pessoa saiba o que foi que eu passei e o que foi que eu vivi. Então, na seguinte segunda-feira, acordei conforme o combinado 4 horas da manhã e de táxi eu fui até aquele posto beira de estrada. Lá eu me encontraria com o Valmir, o caminhoneiro. O Valmir me daria uma carona para que eu fosse ao encontro dos lenhadores. Quando o Valmir me viu, ele levou um susto. O Valmir me olhou assim, ele não acreditou. Mas você é mulher. Ah, eu nem sei se você vai aguentar isso não. Porque nós estamos indo pro meio do mato mesmo, sabe? Para acalmar o Valmir,
Eu falei, olha, Valmir, comigo não tem esse tipo de frescura, não. Eu sou uma profissional, eu sou jornalista, eu estou preparada. Ele, Valmir, ainda me olhou e falou, meio que me desprezando ainda. Bom, mas tudo bem, então vamos, mas não sei não, viu? Entrei no caminhão do Valmir e ele ligou o caminhão e nós partimos. Ele foi me contando que puxava as toras daquela região de reflorestamento. Aquela madeira era para obra civil, construção civil e era para indústria moveleira. Ah, entendi. Então, tanto para a construção civil como para a indústria de móveis. A viagem foi um sucesso. Paisagens lindas, aquelas pontes, rios, a natureza. Bom, para falar em ponte, houve um momento, sabe, que eu fiquei com medo, porque o Valmir teve que passar assim em cima de duas pranchas. Uma roda assim do caminhão numa prancha e a outra paralela na outra prancha. E não podia sair daquele rumo, daquela direção, senão a gente caía lá embaixo. Já começaram, né, as aventuras. Mas o lugar era lindo. Mata ainda intocada, reflorestamento de muitos hectares dela, o que acho plausível, porque o manejo é necessário e sempre foi para que a população continue usufruindo dos recursos renováveis, no caso, por exemplo, a madeira. A madeira é muito necessária. Eu até não sabia disso, santo jornalismo, que me ensinou isso também. Então, quando a gente vê assim uma árvore cortada num caminhão, tem gente que fala, olha que judiação, olha o que fizeram com a árvore. Mas entenda, existe a árvore que é plantada já para isso. Porque sem madeira não se faz nada. Nenhuma obra civil seria possível sem a madeira. E o móvel que você usa na tua casa, a cama onde você dorme, a mesa onde você come, tudo isso é necessário. Bem, andamos por longas 4 horas e chegamos num lugar conhecido como Sede. Já na chegada, eu fiquei preocupada com o que vi. Eram assim barracos construídos de pau a pique, sem assoalho. Eu estou dizendo chão batido, né? Não tinha assoalho, embora houvesse muita madeira. Então eram barracos construídos de pau a pique, sem assoalho, e os telhados todos de zinco. Denotavam aqueles barracos a precariedade daquele lugar. E de antemão eu fiquei sabendo que era o único recurso para abrigar os trabalhadores dali. O lugar estava deserto naquele instante, porque os trabalhadores estavam na floresta trabalhando. Bateu a fedentina. Bateu aquele cheiro. Eu percebi que a fedentina era insuportável. Havia assim um barraco pequeno que era usado como privada, mas com o calor e a falta de proteção, aquele odor fétido se espalhava por todos os lados. As moscas, aquelas azuis mesmo, sabe? Aquelas moscas imensas, eram abundantes devido à sujeira que se amontoava naquele lugar. E restos de comida e ossos deixavam o lugar com uma atmosfera lúgubre, pesada. Um pouco mais abaixo, uma espécie assim de cocheira construída de varas verdes era um local onde os cavalos e principalmente burros, mulas e burros de tração ali repousavam. Como era um terreno muito acidentado, a retirada das toras de pinos, a árvore plantada era principalmente essa, pinos. Essas árvores, essa retirada das árvores não podia ser feita de outra forma que não através da ajuda dos bichos, dos animais. Um trator ou outra máquina seria caro, né? Não dava. E tem uma coisa, aqueles trabalhadores tão simples. Eu acho que os patrões entendiam que aquela gente
não merecia. Bom, isso aqui é assunto depois para um outro debate. Desci ali. O caminhão do Valmir seguiu para o estaleiro, local onde as toras depois seriam carregadas e colocadas no caminhão. Falei pro Valmir: olha, ô Valmir, tudo bem, me viro aqui, tá? E ele se foi. Caminhei lentamente entre os barracos e, repentinamente, eu peguei a minha câmera fotográfica, que estava numa das minhas mochilas, e comecei, a fazer algumas fotos. Comecei a fotografar. O latido de um cão muito próximo me assustou. E eu parei imediatamente com o meu trabalho para me proteger de um possível ataque. Aí eu escutei uma voz: ele é um jaguara. Não morde não, morde ninguém, é um jaguara, disse uma voz que eu me apressei em identificar de quem era. Logo vi o dono da voz, que só fez reforçar a primeira impressão que tive do lugar. O caos em que os trabalhadores viviam. Aquele homem que havia falado do cão jaguara era um homem simples, mas estava sorridente. Aliás, um sorriso desdentado e se esforçando ao máximo para ser gentil e amável comigo. Era um homem magrinho e com a calça amarrada com um barbante. E ele se apresentou: eu sou o Quirino, eu sou o cozinheiro aqui. O pessoal demora um pouco para chegar, pois com esse horário de calor agora, verão, né? A gente perde até a noção do tempo por aqui. O relógio da turma aqui é a barriga. Quando ela ronca, é hora de comer. Aí todo mundo sabe. Ele falou e riu, mostrando a gengiva vermelha com uma parte da barba dele assim salpicada de amarelo, restos de polenta que certamente ele tinha comido antes do almoço. Quem sabe até foi no café da manhã, sei lá. Aí ele falou da raça do cachorro jaguara. Falei: nossa, que raça diferente. Eu tinha vindo da cidade. Que raça é essa? Quirino começou a rir. Não, jaguara, quando a gente fala jaguara, é a mesma coisa que falar que é vira-lata. Jaguara é a expressão antiga dos portugueses. A gente fala: esse cachorro é jaguara. Ah, foi aí que eu entendi. Eu já estava achando que jaguara era uma raça diferentona. Quirino me convidou a entrar no barraco onde ele servia a comida, né? E ali servia de cozinha. Lá dentro do barraco, os utensílios estavam muito limpos. Olha, o Quirino era limpinho. Havia um giral que servia de mesa somente para colocar as panelas, porque cada um segurava o seu prato na mão na hora da refeição. Aquilo também estava muito limpo, forrado assim com folhas de coqueiro, algumas folhas de bananeira. O cheiro ali dentro contrastava com a fedentina lá de fora. Era um cheiro agradável, gostoso. Foi quando o Quirino me falou: eu estou fritando uns torresmo. Era torresmo. Ele falava torresmo. Eu estou fritando uns torresmo, mas também tem arroz para comer, tem feijão, costela de porco, salada boa de tomate. À noite eu vou fazer uma mandioca frita com linguiça. A gente aqui, sabe, precisa comer muito bem, né? Porque o serviço aqui é brabo, viu? O negócio aqui é para quem aguenta o tranco mesmo. Brincou o Quirino, enquanto eu pegava assim um pedacinho de polenta com a ponta dos dedos, sanando a minha curiosidade inicial quanto à sujeira da barba do Quirino. Quirino contou que trabalhava na floresta como cortador de toras, mas que há mais de 10 anos ele exercia já a função de cozinheiro. Eu fiz muita força desde criança, moça. Nossa, eu pegava essas toras pesadas. Essas toras pesam toneladas, sabe? É difícil de pegar. E eu fiquei rendido, sabe?
Só sabe que é ficar rendido, né? Sim, eu sabia. Eu já tinha ouvido essa expressão. Então, essa rendidura me incomodou muito. Eu tive que fazer operação de hérnia, né? Desceu, desculpa eu falar assim, mas desceu pro saco, sabe? Ficou grande, ficou imenso. E hoje eu não posso mais fazer nada com que mexe assim com muita força, com muito esforço, sabe? Eu preciso de um servicinho mais sossegado. E então eu cozinho para a turma aqui. Explicava o Quirino, se referindo à sua cirurgia de hérnia devido ao esforço físico em demasia. Ele tinha ficado rendido. O cheiro do almoço aguçou a minha fome, mas ao constatar a quantidade de gordura que havia na comida, eu percebi que o meu estômago de gente da cidade, como falam, né, não iria suportar. Então, sentei-me num tamborete e perguntei para o Quirino se ele se importava que eu fizesse algumas fotos dele. O Quirino falou, não, é retrato, pode tirar à vontade. E eu comecei a fotografá-lo. Ele começou a fazer algumas poses, sem esquecer do seu sorriso de gengiva rosa e com a barba salpicada de pedaços de polenta. Fotografei Quirino e tudo que eu podia fotografar ali. Saí do barraco e continuei o meu trabalho nos arredores. Sobraram fotos até pro cão. O jaguar agora eu sabia. Oh, meu cãozinho! O nome do cão era o mais simples que podia se colocar. Totó. Totó, né? Tem nome mais simples de cão do que esse? Ô, Totó, você é um jaguar e eu não sabia. E eu levei um susto quando você latiu para mim, viu, ô Totó? Apesar da fedentina, sentei numa tora e comecei a rabiscar o meu caderninho. Deixei a câmera de lado. De repente, eu ouvi aquela algazarra de gente vindo da floresta. E me voltei assim para saber o que era, do que se tratava. Eram os trabalhadores que voltavam do serviço para o almoço. Não contei, mas depois eu fiquei sabendo que eram 22 os homens que trabalhavam lá dentro da floresta, lá na mata, mais o Quirino, que era o cozinheiro. Então, o grupo todo dava 23. Quirino fez a vez de mestre de cerimônia e me apresentou com a sua simpatia e educação para o pessoal. Contei, então, para todos que eu estava ali para conhecer de perto o trabalho deles, né? O que eles faziam, da forma como faziam, e senti, através dos olhares, que eles ficaram inquietos com a minha presença. De repente falou um deles, que depois eu soube que era o Hermival. Hermival era o líder deles, assim, até mais gordinho do que os demais. Todos falavam com esse português. Olha, nós aqui é tudo homem, mas você pode ficar sossegado, que ninguém aqui vai mexer com você. Vamos lhe reservar uma rede para você dormir. Eu agradeci, mas eu tinha certeza de que seria realmente assim. E falei que eu só tinha vindo para fazer umas perguntas, mas eu já estava indo embora. Eu achei, sabe, que estava legal, era aquilo. Eu, na minha inocência, olha a foca, eu estava começando, tá? Eu achei que ela fazia algumas perguntas e ia embora. Ao que Hermival me respondeu, perfeitamente, mas você só vai embora se não chover, né? Porque quando garra chover aqui, acabou. Aí fica uns 20 dias direto, sabe? Direto, 20 dias, ninguém entra aqui e ninguém sai, porque chuva na mata não para, moça. Vou contar para você, viu? Quando escutei isso, o meu coração deu até um solavanco. 20 dias chovendo sem parar? Eu tinha trazido 2 mudas de roupa. Ainda assim o fiz por insistência do meu chefe. Meu chefe,
Ei, Seixas, lembrei de você, viu? Fiz por insistência dele, porque eu acreditava que nem disso eu iria precisar. As vestimentas de Quirino eram artigos de luxo perto do que os homens da floresta estavam usando. Os calçados em seus pés de nada serviam, porque nem sola os sapatos tinham. Vocês acreditam? Que era o cano da bota, assim. Eles tinham o cano da bota, eles usavam bota, mas era o cano da bota. E a parte de baixo já não tinha sola. Um dos trabalhadores se apresentou, esse rapaz, ele se apresentou com o nome de Toninho, era o Antônio, né? O Toninho. E ele começou a conversar. Notei nas primeiras palavras que ele falava também pelo grupo, juntamente com o Emerval. Esse Toninho tinha a cara bem vermelha e ele começou a falar e seus olhos se encheram até de lágrimas. Eu notei que ele ficou emocionado. Olha, como é que é o seu nome? Eu falei, Nádia. Ah, sim, eu acho que não entendeu ou achou difícil repetir o meu nome. Ah, sim, eu não sei, sabe, moço, quem mandou você aqui, mas te adianto que aqui o bicho pega, sabe? Somos todos aqui pai de família, vivemos com os bichos aqui. E você sabe, aqui a gente trabalha muito, ganha pouco, né? Pois é, às vezes a gente quer acertar assim as contas com o patrão, mas eles inventam aí que a gente tá devendo também, sabe? Para encurtar a história, ele estava reclamando que se trabalhava muito e que ganhava muito pouco. E lógico, eu tinha certeza absoluta de que isto realmente acontecia, porque nem calçada aquela gente tinha. Como eu disse, a bota era o cano da bota. Eles estavam ali no meio do mato. Todos ficaram em silêncio, até que o Quirino quebrou o gelo e convidou os trabalhadores. Era chegada a hora da boia. A hora da boia é o mesmo que dizer a hora do almoço. Vamos comer, turma, para aumentar a dívida. Brincou o Quirino. E todos foram comer. Cada um pegar o seu prato. E eu também, né? Eu peguei do arroz, saladinha de tomate. Eu evitei as coisas gordurosas. Depois do almoço, segui com os trabalhadores para a floresta e deixei o Quirino com seus afazeres domésticos. Estamos no eito, anunciou para mim o Emerval. Eito? A gente fala que é eito. Estamos aqui no eito. Uma tropa de cavalos e burros que ficara amarrada na floresta foi colocada então para puxar as toras morro abaixo. Havia motosserra. Eu perguntei, mas como é que elas funcionam? Com bateria de carro. Na verdade, era bateria de caminhão, né? Os caminhões que iam levavam aquelas baterias carregadas e deixavam por lá. E aquelas motosserras, elas eram ligadas naquelas baterias e elas funcionavam dessa forma. Mas muitas vezes, quando faltava a bateria, era no serrote, era na serra, o famoso um do lado e o outro do outro. Aí eu comecei a entender que o trabalho braçal era pesado demais. Aquela gordura em excesso usada na alimentação pelo Quirino estava plenamente justificada. Eu fiquei envergonhada de não poder ajudar aquela turma. O trabalho era muito pesado para mim. Eu estava muito despreparada fisicamente falando. Quem sou eu? Eu não conseguia nem pegar um galho daquele. Quem dirá chegar perto de uma tora? E realmente eu senti que ali o bicho pegava. As toras que eram cortadas imediatamente eram arrastadas com os animais até o estaleiro, onde estava lá o caminhão do Valmir. Por volta de umas 4 horas da tarde, eu fui ver se o caminhão do Valmir já estava carregado. Eu já estava querendo vir embora. Deu para entender, não?
Quando deu umas 4h30 da tarde, eu corri lá para ver se o caminhão do Valmir estava carregado. Era com ele que eu voltaria. Mas que nada. As toras eram imensas e muito pesadas. Eles tinham feito uma engenhoca de madeira para deslizar a tora. Era assim uma engenhoca que só eles para entenderem. Embora eu tivesse feito bastante fotos da tal da engenhoca. Mas mesmo com aquilo, era muito difícil e demorado carregar um caminhão. Desanimei. Valmir me falou: olha, moça, só amanhã mesmo, só amanhã que o caminhão vai ficar carregado. Aí eu entendi o porquê da preocupação do Emerval em preparar um lugar para eu dormir. Então eu teria mesmo que encarar a rede. E eu comecei a voltar para a sede, o galpão onde ficava o cozinheiro Quirino. Mas foi nessa hora que o sobrenatural da minha história começou a acontecer. Na minha volta lá pro galpão do Quirino, eu vi uma cruz grande de madeira. Mas a cruz, ela não ficava assim exposta. Ela já estava encoberta pelo mato. Ela ficava dentro do mato. Eu chamei o Quirino e perguntei: Quirino, e essa cruz? É para vocês rezarem? Alguma coisa assim nesse sentido? Ele tirou um chapéuzinho que estava na cabeça dele, coçou a cabeça e me falou: Nádia, né? Sim. Ô Nádia, não, eu vou te contar. Olha, aí tá sepultado um rapaz que a gente chamava de Nonato. Ele falava que o nome dele completo era Raimundo Nonato. Você tá falando sério? Tá sepultado aí, é? Sim, tá sepultado aí. Ele falava, sabe, esse Raimundo Nonato, ele era assim um rapaz escurinho, atarracado, forte. Nossa, era um boi de Fortaleza. E ele falava que ele era pernambucano, mas ele era muito brincalhão demais, sabe? Muito brincalhão. E ninguém sabe se é verdade. A turma fala que é mentira dele, e que ele inventava essa história. Ele falava que ele era de uma cidade no Pernambuco chamado Boicarçado. Como é que é? Como é que é a cidade? É engraçado, né? Boicarçado. Ah, a cidade chamava-se Boicalçado. É isso mesmo, Boicarçado. Mas ninguém sabe se isso é verdade, não. E ele falava que o boi era carçado porque ele dizia que esse boi, os pés do boi era branco, sabe? As patas do boi era branco. E quem olhava assim o boi dizia que o boi estava carçado. Com aquele sapato, o boizão era preto que luzia, segundo ele, preto que iluminava, e as patas branquinha. Então o pessoal, quando via aquele boi, falava que o boi estava carçado. E o boi ficou boi carçado, e o lugar que ele morava lá no Pernambuco ganhou o nome do boi, de Boi Carçado, negócio assim. E a gente ria dele, pedia para ele repetir a história, mas ninguém soube se isso era verdade, se não era, se era mentira, se ele estava brincando. Puxa vida, e o que foi que aconteceu com ele, Quirino? Ele está sepultado aí por quê? Nádia, né? Sim. Nádia, eu nem te conto, o dia foi muito triste, Nádia, foi muito triste. Ele estava
mexendo com a tora. Ele era forte, conforme eu te falei, atarracado. E o pessoal estava cortando uma tora. Esse dia a motosserra estava ligada. E a gente amarra as cordas na tora, que é para puxar ela para uma banda. A tora é puxada para uma banda só para ela cair naquele lugar previsto. Mas a corda arrebentou, menino. Uma das cordas arrebentou. E a tora, ao invés de cair no lugar que a gente previa que ia cair, caiu, foi para cima dele. Nádia, uma tora de muitas toneladas. Foi um estrago. Deu errado, sabe? Deu tudo errado. A tora caiu por riba dele. Ele ficou macetadinho no chão. Você acredita? Não tinha o que fazer. Ele ficou amacetado mesmo assim, rente até o chão. Aí nós enterramos ele aí e fizemos a cruz. Ele era sozinho no mundo, sabe? A gente acha que essa cidade de boi carçado, ele fazia era graça com isso. Isso nem existe. Nós nunca escutemos falar de boi carçado. Você já escutou? Não, eu nunca. Bom, o Brasil é muito grande, né, querido? Pois é. Então, como ninguém sabia desse boi carçado, os motoristas que vinham aqui, nós chegamos a perguntar se alguém conhecia. Ninguém sabe. Ele está sepultado aí, sabe? Está aí, sepultado. Enquanto o Quirino me contava essa história, eu fiquei toda arrepiada. Eu não sei, mas eu comecei a entender o porquê de eu estar ali. Santo Deus, um homem, apesar de trabalhador, havia sido enterrado pelos companheiros como indigente. Perguntei se tinha algum documento com o Nonato. Ah, nada. Talvez até tivesse no bolso dele no dia, mas olha, do jeito que aquela tora caiu, não sobrou foi nada, sabe? Do jeito que estava, a gente sepultou ele. Não se encontrou nada com ele. Meu Deus do céu, eu fiquei muito impressionada. E não era para menos, né? Eu fiquei muito impressionada. Aí eu acabei seguindo o Quirino, que entrou dentro do salão, vamos chamar de salão refeitório, e de repente, quando eu estava entrando, eu fui assustada por um clarão no céu, e de repente um trovão violento. E o Quirino gritou: "Ah, é chuva velha que vai maiar, Nádia. É chuva chegando." Ixi, e pelo lado que ela tá vindo aí, Nádia, acho que é daquela chuva, hein? Daquelas que demora para passar. Santo Deus, disse eu de novo. Trovões e relâmpagos invadiram a floresta. Corremos então para o barraco. Os trabalhadores voltaram todos molhados e Emerval, com a sua sabedoria, deu logo a sentença. Ei, gente, é chuva para mais de uma semana aqui dentro da mata. E eu, encucada, perguntei: o que o senhor está querendo dizer, senhor Emerval? Que você, Nádia, será nossa hóspede aqui por uma semana pelo menos, viu? Com a chuva na floresta? Ei, aqui ninguém entra, aqui ninguém sai. A lama que forma, o barro que forma, na floresta, a floresta é muito úmida e junta muita água. Ei, que vai uma semana. Nessa hora, eu pensei com raiva no meu chefe, o Seixas, e verteu água pelo céu e pelo chão do barraco restaurante. Nas outras casinholas, a chuva também fez minar água pelo chão. O barulho que a chuva fazia ao bater no zinco era muito forte e horrível. E choveu por toda aquela noite afora. Quirino, enquanto isso, preparou o cardápio anunciado. Todos comeram e correram para os seus barracos. Emerval, o líder, disse que eu podia dormir no barraco sossegado, barraco que servia de restaurante. Sem saber como preparar uma cama em meio ao barro, eu dei graças a Deus,
quando o Quirino e ele, Emerval, armaram para mim aquela rede. Eu achei quando cheguei que eu não fosse comer gordura, mas não aguentei, gente. Foi me dando uma fome, aquele negócio de ter comido arroz só com a saladinha de tomate. Não aguentei. Me enfiei naquela costela de porco bem gordinha, até gordura de porco que eu achei que não fosse comer, eu comi. E, para ser sincero, eu até lambi os beiços, sabe? Depois, era hora de dormir. Aquela gente dormia muito cedo também, o esforço físico, o pesado que eles pegavam o dia inteiro trabalhando. Fiquei ali, naquele barracão de zinco, era grande o barracão, mas eu fiquei sozinha. Tentei me acomodar. A dificuldade era maior quando eu precisava fazer xixi, sabe? Porque eu precisava meter o pé no barro e às vezes sair do barraco. Tinha que sair, né? Fazia xixi assim na parte de fora, fazer o quê? Apesar da chuva, os ratos não deram sossego. Aqueles ratos, eles vêm do mato, né? Aqueles ratos mexeram em tudo, inclusive na panela de feijão que o Quirino havia preparado para o dia seguinte. Fiquei com nojo, mas aquela não era a hora para tais luxos. Não, eu tinha que me controlar. Eu estava ali a trabalho e eu precisava sentir o que aqueles homens sentiam lá no meio do mato. O sono não vinha, eu comecei a virar assim na rede, de um lado para o outro. Eu não sei dormir em rede, né? Também tem isso, você tem que habituar. Eu não tinha costume, eu só dormia numa caminha gostosa, confortável, limpinha. E agora numa rede, e aquela chuva, aqueles relâmpagos, aqueles trovões. A chuva batia com mais força no telhado de zinco. E foi quando, de repente, eu levei aquele susto. Quando eu olhei, tinha um homem perto da rede me olhando. Na rede que eu estava deitado. O homem estava próximo e me olhando. Eu pensei em gritar socorro. Eu já tinha decorado os nomes de Quirino, Emerval, Antônio, Toninho, Saci. Eu ia gritar. Mas antes de eu gritar, o homem que estava perto da minha rede falou: "Não se assuste, não se assuste. Eu não lhe farei nenhum mal. Eu sou o Nonato, Santo Deus do Universo." Nonato? Nonato era o homem que estava morto. Será que tinha outro? Será que havia outro e eu não sabia? Então eu perguntei: "Que Nonato?" E ele disse: "O Nonato do boi calçado." Quer dizer, era então a confirmação de que era o homem morto. E eu falei, querendo corrigi-lo: "Mas isso não é possível. Você está sepultado ali, quer dizer, aqui perto. Você está morto." "Sim, o meu corpo está sepultado, mas não a minha alma." Eu falei: Por favor, não me faça nenhum mal. Eu não sou uma pessoa do mal e, portanto, eu não quero que você também me faça nenhum mal." E ele me tranquilizou: "Fica calma, eu não tocarei em você e nem posso tocar. Mas você, entre todos daqui, é a única que pode me ajudar. Avisa a minha gente, fala para minha gente onde eu estou. Eles me procuram sem saber. Você dá o recado, avisa que eu estou bem, mas o meu corpo está aqui. Basta que você avise o meu pessoal." Mas é sério isso que você está me falando? Ou você está querendo me assustar, querendo brincar comigo? É uma brincadeira? Não, é muito sério. Sim,
Mas onde eu aviso o seu pessoal que você... Quer dizer, o seu corpo está aqui? Ah, tem que ser lá no Boi Calçado. Mas peraí, isso existe? Essa história de boi calçado existe? Não é brincadeira sua? Existe sim. É sério, existe mesmo. Mas agora eu tenho que ir. Estão me chamando. Peraí, quando eu falei peraí, já não adiantava mais. Porque tal qual o homem havia aparecido, eu o vi simplesmente desaparecer. Eu estava estupefata. Para acreditar que não fora um sonho, eu me coloquei até de pé. Senti o barro mole entrar no meio dos meus dedos. Como havia ainda a luz da bateria, eu ainda vi uns ratos, sabe, fugindo de mim. Eles tinham colocado uma prancha de madeira ao lado da rede para que eu pisasse ali. E foi ali, naquela prancha de madeira, que eu limpei os meus pés, o meio dos meus dedos. Depois de ter feito isso, com a ajuda de uma folha de bananeira, eu voltei a me deitar. O que eu tinha vivido ali tinha sido muito real, mas muito real mesmo. Por incrível que pareça, depois de eu ter me deitado naquela rede, eu me acalmei. Eu senti que o nonato de fato não me faria nenhum mal. Do contrário, ele já teria feito. Me tranquilizei tanto e de tão cansada, eu até consegui dormir. E eu nem percebi que o dia já tinha amanhecido. Quirino, o cozinheiro, abriu a porta do barraco e entrou. Precavido, ele tinha arranjado muita lenha e mantido essa lenha protegida sob uma lona. Fez fogo usando somente o tição, que ainda ardia no fogão de barro, e começou a preparar o café. Virado de feijão no café. É novidade, né? Mas a gente tem que nessa vida provar de tudo, só que tem um detalhe. Virado de feijão, só que naquele feijão os ratos estiveram. Portanto, era feijão lambido pelos ratos. Eu pensei, nossa, não dá pra encarar. Não. Virado de feijão, ainda mais com esse histórico, não dá. Eu desci da rede e logo os outros homens também chegaram. Não faziam algazarra como no dia anterior, quando chegaram para o almoço. Eles estavam tristes. Aí o Toninho, ele me contou, nós estamos ilhados aqui, sabe, é duro quando começa a chover, porque não para mais, a chuva na mata é assim. Se alguém ficar doente, morre, sabe, não tem saída quando chove. Me contava o Toninho. O Saci, um rapazinho que... o apelido foi dado por eles, tá, gente? Era o Saci. Ele tinha um rádio de pilha, sabe? Ele tinha um rádio de pilha. E ele ligou esse rádio de pilha numa estação que tocava música sertaneja. E aí eu senti que os homens se animaram. Alguns tomavam mate, outros fumavam palheiro em silêncio. O Quirino, o cozinheiro, preparava o café e mordiscava um pedaço de carne de porco com a sua gengiva à mostra. Havia um cacho de banana num dos cantos do barraco e eu comi aquelas lá de cima, mesmo porque os ratos tinham passado por ali também. Eles tinham visitado as bananas também. Apesar de minha inimizade com a gordura, eu não aguentei de fome. Comi o virado depois de feijão. Eu vi que não acontecia nada com aquele povo. Pedi a Deus proteção. Falei, vou comer, tô com fome. E tava uma delícia o tal do virado feito pelo Quirino. Tomei café e nada da chuva dar uma trégua. Depois do café, muitos correram para os seus barracos e outros começaram a jogar baralho ao som daquele rádio. Era do Saci. O Saci com o radinho ligado e todo mundo se divertindo. Agora, um detalhe aqui. Você vê, né, Paulinho, Boa Pessoa, você é um homem do rádio.
O rádio tem tudo, né? É impressionante. Outro dia eu assisti aquele filme Sociedade da Neve, quando um avião de jogadores de rugby cai nos Andes, uns jogadores uruguaios, e aquele filme é histórico e é de muito sofrimento. Eu recomendo que vocês assistam Sociedade da Neve. E de repente eles encontraram um rádio lá também, quer dizer, a comunicação deles nos Andes, no meio daquele gelo. Quem esquentou a vida deles, quem aqueceu, foi um rádio com as informações. O rádio que inclusive anunciou o momento em que eles seriam resgatados. O rádio é demais, né? O rádio, que veículo, é impressionante. Bem, gente, então o rádio do Saci é que estava divertindo todo mundo. Dia preguiçoso, com muita chuva, arrumei umas lascas de madeira de um canto, forrei com as cobertas e me cobri com a rede e dormi de novo, porque eu estava muito cansada aquela noite, devido à aparição daquela alma, daquele espírito. Eu não tinha dormido direito. Acordei quando a noite caía e a chuva continuava. Fui à privada pela primeira vez e decidi tomar um banho na bica que escorria ali perto. A água estava fria, gelada, mas o banho me deu aquela reanimada. O Quirino tinha feito um bolo de fubá, fez numa panela o bolo de fubá. E eu dispensei o jantar à base de gordura e comi bolo de fubá com café. Voltei para minha cama e dormi até o outro dia. Gente, é impressionante. Tudo o ser humano se habitua. Tudo ali para mim começou a entrar na rotina, porque a chuva não parava, eu escrevia no meu caderninho, eu fotografava os homens e os barracos, o barro começou a ficar ainda mais mole dentro do barraco, era impossível caminhar sem ter uma bota, por exemplo. Senti saudade da minha casa, senti saudade da minha vida urbana, mas não era à toa que eu estava ali. Eu precisava estar ali. Eu só sairia dali depois que o primeiro caminhão, que seria do Valmir, se aventurasse a regressar. Já havia 5 dias que eu estava ali, 5 dias, e com medo de alongar mais o meu tempo ali. Eu perguntei antes de dormir, até quando vai a chuva? Não perguntei para ninguém, perguntei assim para o nada, para o vazio. Eu estava na rede e eu perguntei antes de eu dormir, até quando vai essa chuva, hein? E eu ouvi a resposta: amanhã vai amanhecer com sol. Quando eu olhei, quem dera aquela resposta era Nonato. Era ele, outra vez. Mas dessa vez, ele apenas apareceu para dizer isso e na sequência desapareceu. No dia seguinte, os raios de sol me acordaram e veio aquele sol de rachar. Ainda esperei mais 2 dias para o barro secar. Foi quando o Valmir veio me chamar e brincou. E então, Nádia, deu tempo de fazer entrevista com o pessoal? Eu ri, me despedi de todos, agradeci a acolhida daquela gente simples e boa. Antes de sair, eu fui até a cruz do Nonato rezar. E na minha oração, eu prometi: Nonato, olha, eu estou levando muito a sério o que aconteceu por aqui, entre mim e você. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, mas eu quero te prometer. Eu vou pesquisar se existe mesmo esse tal de boi calçado, do qual eu nunca ouvi falar também. Mas, embora eu ache difícil eu conseguir, prometo que eu vou tentar. Tá prometido, tá? Que Deus o tenha no melhor da sua morada. Terminei a oração. Esse detalhe é importante que eu conte. Eu não comentei sobre a aparição do Nonato com ninguém. Eu fiquei cismada de levar pânico para aquela gente simples. Eu achei que
não era hora de estardalhaço. Não fora isso que me pedira a alma do nonato. Ele tinha me pedido outra coisa. Então, eu preferi me calar. Entrei no caminhão com o Valmir e viemos conversando. De vez em quando, o Valmir, ele me pegava chorando e ele perguntava: o que foi, Nádia? Por que você está chorando? E eu dizia: meu Deus, Valmir, como é que esses homens aceitam isso, né? Esse trabalho é desumano. Você vê tanta coisa para fazer no mundo e eles aqui, no meio do mato, cortando toras de madeira, tendo essa vida de bicho. E ele, o Valmir, o caminhoneiro, sabiamente me respondeu: pois é, Nádia, mas pensa bem, se eles não fizessem isso, como é que se poderia construir tantas casas? Como se poderia fazer tantos móveis? Tanta coisa é feita com madeira, sabe? O mundo depende de madeira. Alguém tinha que fazer isso. Valmir havia dito uma verdade, mas essa gente precisava ser melhor remunerada e reconhecida. Foi quando eu toquei no assunto do nonato. Mas assim, sabe? Apenas fiz uma pergunta. Eu não ia dizer o que tinha acontecido comigo. Valmir, você já ouviu falar do nonato? Sobre o ocorrido com ele? Que ele foi vítima de uma tora que caiu sobre ele? O Valmir me olhou, ficou impressionado, mas disse que não. Então eu cortei o papo com o Valmir. E foi assim que depois dessa vez 6 horas, porque em alguns momentos o barro ainda estava mole, é impressionante. O barro na selva é muito mole, sabe? Depois daquela chuvarada toda. Então nós demoramos 6 horas para chegar. E não era uma distância grande em quilômetros, tá? Eu estou dizendo isso, destacando, porque o tempo foi longo, mas a viagem não era longa assim. Eu agradeci muito a ele. Ele também gostou de ter viajado comigo. E eu voltei para minha redação. Não naquele dia. Fui para casa. Eu já morava sozinha nessa época. Tomei o meu banho, fui descansar na minha cama. No dia seguinte, cedo, eu fui para a redação. Eu tinha muito que conversar com o Seixas. Cheguei cedo ao jornal e o Seixas já estava por lá. Nossa, quando ele me viu, a primeira coisa que ele falou é: perdão, desculpa, mas eu fiz com você o maior teste que eu podia ter feito, para ver se realmente você tinha vocação para ser jornalista. Está provado que tem. Está provado que tem mesmo. Na hora que eu conversava com o Seixas, eu vi em cima da mesa dele um livro espírita. O título do livro era Os Mensageiros de Chico Xavier. Olha que coisa! Vi o livro em cima da mesa dele, Os Mensageiros de Chico Xavier. Peguei o livro, ele viu o meu interesse e eu abri aleatoriamente o livro. Foi quando encontrei a seguinte frase: bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os devedores. Nossa, eu quando li essa frase, senti aquele arrepio. Bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os devedores. Imediatamente eu lembrei da minha dívida com aquela alma do nonato. Era hora de abordar aquele assunto com alguém que parecia dar importância ao tema. O Seixas, o meu chefe. O livro não estava à toa sobre a sua mesa. Ele era espírita e ele deu muito valor para o que eu falei. Deu tanta importância a isso quanto a reportagem que eu tinha feito. Bom, primeiro fomos atrás para ver se o tal do boi calçado existia. E bingo!
Bingo! Bingo! Existia! Era real a história. A história do boi calçado era aquela. Um boi preto que tinha as patas brancas e parecia que ele estava de sapatos, que ele estava calçado. Aquilo havia dado o nome a uma cidade que ficava no agreste pernambucano, a 215 quilômetros de Recife. A cidade chamava-se Calçado. Calçado, não era mais Boi Calçado, a cidade chamava-se Calçado. O Seixas, o meu chefe, ele fez contato com um jornalista de um lugar chamado Lagedo. Lagedo é uma cidade pertinho de Calçado. E esse jornalista entrou na história conosco. Como a cidade era pequena, na época, Calçado tinha por volta de 8.000 habitantes, o jornalista conseguiu localizar a família do Nonato, do Raimundo Nonato lá, e contou a história. Ele tinha ido embora para o Paraná, para a cidade na qual eu vivia, e ele veio para trabalhar com madeira, exatamente como a história já vinha de uma família. O Nonato já era de uma família de carpinteiros da região, e eu pude então, com a ajuda desses dois, tanto o Seixas quanto o jornalista de Lagedo, concluir a minha missão. Até a prefeitura da nossa cidade acabou sendo envolvida na história. O prefeito de lá pediu a funcionários do cemitério da prefeitura municipal, Eles foram até o local, desenterraram os restos mortais de Nonato, e estes restos mortais foram transportados do Paraná para o Pernambuco. E tudo se cumpriu. E ficou claro qual foi a minha verdadeira missão na reportagem da minha vida. Eu fui escalada pelo Seixas e não foi à toa. Eu tinha uma missão a cumprir: ajudar aquela alma de Raimundo Nonato, que estava sepultado no meio da mata no Paraná. A família dele de nada sabia, vivendo numa cidade chamada Calçado, no agreste pernambucano. Vivi o que pode se chamar uma aventura. Foi no comecinho da minha carreira, mas por uma excelente causa: ajudar uma alma. Foi a partir disso que eu passei a seguir a religião espírita. Hoje, continuo jornalista, amiga do Seixas, já velhinho, o meu chefe. Também a nossa amizade já remonta a 40 anos. 40 anos. 40 anos depois dos fatos, nós continuamos amigos. Eu sei que a minha história é longa. Ela vai ser a abertura do meu livro. Peço desculpas, mas eu não podia pular nenhuma parte. Tudo eu considero de extrema importância. Só espero sinceramente que vocês tenham gostado. E por isso eu quero ler o comentário de cada um de vocês a partir de agora.